Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo, tá? Então a gente vai falar sobre lançamento horizontal primeiro, tá? Bom, o que é um lançamento horizontal? Então vamos pegar basicamente, você pode pegar uma plataforma, tá? E dentro dessa plataforma, sei lá, você pega uma esfera e lança ela, uma mesa, por exemplo, tá? Deixa eu tirar um negócio aqui que tá me atrapalhando. Aí o que acontece? Eu tenho aqui, né, sei lá, uma mesa aqui, uma mesa, e aqui o chão. Essa esfera é lançada e ela vai cair, né? Certo? O que acontece? Acontece que eu vou ter a gravidade para baixo. Então, pessoal, lançamento horizontal, né? A gente tem esse esquema, né? E a gente pode ainda, né? Pegar e definir eixos, né? Onde esses eixos aqui, vocês estão vendo, né? É o eixo X e o eixo Y. Então, aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. A gente sabe que tem a gravidade na direção contrária ao eixo Y, certo? E a bolinha ela vai movimentar também no eixo X. Então, é um movimento complexo, certo? Qual que é a ideia aqui? A ideia é estudar o movimento desse lançamento horizontal, sabendo que na direção X, a gente tem um movimento uniforme. E o que é um movimento uniforme? Vocês sabem me dizer aí? Movimento uniforme? Não varia a velocidade? Isso. Então, na direção X, a velocidade, ela é o quê? Constante, tá? Na direção Y, que tipo de movimento vocês acham que tem? É um movimento uniforme variado. Então, a velocidade V, ela varia. Mas por que isso? Por que isso aqui? Por que no eixo X é... Tá. Por que é constante? Movimento... isso aí mesmo. Tá. É o seguinte, a gente vai considerar na direção X que não tem resistência do ar. Então, a bolinha ela vai cair e não tem nada que impeça com que ela movimente na direção X, certo? Já na direção Y... mas ela pode mudar a velocidade dela, não? Na direção X, não. Na direção... O único fator que influencia na variação da velocidade, depois que ela abandona aqui a mesa, é a gravidade. Então, o que ela vai fazer? Ela vai mover para frente e, ao mesmo tempo, para baixo. Só que para frente, considerando que eu não tenho resistência do ar, eu não tenho nada, nenhuma força que faça com que mude a velocidade na direção horizontal. Por isso que é movimento uniforme. Se eu falar que não tem resistência do ar, a velocidade é constante. Então, o que acontece? A gente sabe que em X é movimento uniforme e em Y é movimento uniforme variado, tá? Bom, então, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que, para o X, a gente tem que obedecer a seguinte função, né? Que S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Ou seja, isso aqui é a função horária da posição no movimento uniforme, certo? Por que a gente tem que fazer essa análise? Porque é o seguinte, essa bolinha, ela vai percorrer um espaço, esse aqui, ó, certo? Então, ela vai percorrer esse espaço, ok? E também essa bolinha, ela vai movimentar uma altura H. Ao mesmo tempo que ela anda S para a direção X, ela move também H na direção Y, certo? Bom, o que a gente vê na direção Y? A gente vê na direção Y, como é movimento uniforme variado, a gente tem que usar as seguintes funções. H é igual a H0, mais velocidade em Y0, vezes tempo, mais a gravidade, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Só que, se eu analisar aqui, ó, quando a bolinha abandona a mesa, o que nós temos? Nós temos que essa bolinha, ela não tem velocidade na direção Y inicial. Essa velocidade inicial Y é 0. Por quê? Porque inicialmente, a bolinha, ela só está indo na direção X. Olha aqui, ó. Se eu pegar, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Se eu pegar e verificar o vetor velocidade aqui, ó, na iminência de sair, a velocidade aqui, ela é somente na direção X. Depois que ela começa, vamos supor, nesse ponto aqui, ó, ela já tem velocidade na direção Y, e aqui também na direção, ou melhor, ela tem velocidade na direção X e também na direção Y. Certo? Só que aqui, inicialmente, ela não tem velocidade na direção Y, e a partir do momento que ela começa a cair, ela começa a adquirir velocidade na direção Y. Tá certo?
Então, essa velocidade inicial y aqui, ó, no lançamento horizontal, ela é zero, certo? E a outra questão, olha só, a gravidade é para baixo. Se eu adotar meu sistema de referência para cima, minha gravidade vai ser negativa, mas depois a gente vê isso, tá? Aplicando no exercício. Por quê? Por que eu não vou fazer isso agora? Porque você pode adotar seu sistema de referência que quiser, tá? Então vamos lá. A outra função que a gente pode utilizar é a função da velocidade, né? Vou fazer mais aqui embaixo, v é igual a v0y, que ela é zero, né? A gente já sabe. Mais a gravidade vezes o tempo. E por fim, a gente pode utilizar a Torricelli também, que é v, que no caso é y, né? E vy ao quadrado é igual a v0y ao quadrado, que a gente sabe que é zero, mais 2 vezes a gravidade, vezes ΔS. Então, essas são as equações que eu devo utilizar. Lembrando que, na direção x, movimento uniforme, velocidade constante, e na direção y, movimento uniforme variado. Eu tenho que considerar o quê? Eu tenho que considerar, deixa eu brincar, que movimento uniforme variado são essas três equações. Ok? Alguma dúvida? Opa. Alguma dúvida? Não? Então, vamos fazer um exemplo, tá? Vou fazer um exemplinho aqui. Professor, Oi, pode falar. a gente pode considerar, por exemplo, quando a bolinha está caindo, a aceleração da gravidade tem que ter a aceleração da gravidade, né? Mas, por exemplo, a altura inicial vai ser zero, não é? Depende. Eu vou fazer um exemplo aqui, você vai ver como que eu vou definir a altura inicial. Então, vamos supor aqui, ó. Eu vou colocar meu sistema de referência. Deixa eu ver aqui. Eu estou aprendendo, tá, gente? Mexer com isso aqui. Então, vamos supor aqui, ó. Então, minha bolinha, ela sai daqui, certo? Ela tem velocidade. Ela vai cair. Ok? Seguinte, se eu utilizei esse sistema de referência, aqui é 0 para x e para y, e aqui vamos supor que ele esteja a 45 metros, ok? Então, a altura inicial minha aqui vai ser 45, considerando esse sistema de referência, tá certo? Então, a altura inicial vai depender do seu sistema de referência. A gente sabe que eu tenho a gravidade, certo? E a gravidade, ela está sempre o quê? Para baixo. Ok? Então, a gravidade está sempre para baixo. Então, o que a gente pode resolver nesse problema? Olha só. Qual que é a primeira pergunta? Faltou aqui, né? Falar aqui a velocidade. Antes de fazer a pergunta. Aqui, ó. Essa esferinha, ela está saindo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Essa velocidade dela aqui. Só que essa velocidade aqui é a velocidade na direção, sempre é a velocidade na direção x. Certo? Ou seja, eu já sei a velocidade x é igual a 10 metros por segundo. Tá? Primeira pergunta. Qual que é a velocidade inicial dessa esferinha aqui na direção y? A velocidade inicial dela em y é igual a zero. Por quê? Olha só, ela está sendo lançada assim, horizontalmente. Por isso que a gente fala lançamento o quê? Lançamento horizontal. Lançamento horizontal. Por quê? A bolinha está lançada horizontalmente. A velocidade inicial em y é igual a zero, ok? Bom, se a velocidade em y é igual a zero, a gente pode determinar o tempo de queda, sabendo que eu tenho a altura, eu sei que a velocidade inicial dela em y é zero, eu consigo calcular o tempo de queda. Como? Vamos usar a equação da função horária da posição. Ó, h é igual a h0, mais v0 vezes t, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A gente conhece essa equação, né? Bom, o h inicial, ó, o h final, no caso, é zero, né? Olha só, a bolinha, ela vai chegar, eu estou olhando a direção y, tá? A direção y. A altura final é zero. A altura inicial é 45, então eu vou jogar aqui na equação, ok? Então, ó, 0 é igual a 45, mais a velocidade inicial em y, no caso aqui falta colocar, né? Ela é zero, né? Então vai ser 0 vezes t. A gravidade está para baixo. Meu sistema de referência está para cima, então a gravidade é negativa. Então o que nós vamos ter? Que menos 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Por que eu coloquei 10? Porque, por convenção, a gravidade vale 10. Opa, deixa eu desfazer. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade é 9,8, mas a gente arredonda para 10, tá? Bom, então, a equação vai ficar o seguinte. 0 é igual a 45, menos 10 por 2 vai dar 5 vezes t ao quadrado. Vou passar esse 5 aqui, ó, para o outro lado. Então vai ficar 5t ao quadrado, né? É igual a 45.
Vou passar o 5 dividindo, t ao quadrado é igual a 45 por 5, que dá 9, né? Fazendo direto. Tira a raiz dos dois lados, tempo é igual a 3 segundos. Ou seja, olha só, ela gasta 3 segundos para cair. Ok? Então, minha esferinha gasta 3 segundos para cair. Eu quero saber agora, deixa eu pegar aqui em outra cor, qual vai ser essa distância percorrida aqui, ó? Opa. Qual vai ser essa distância? Vou chamar de uma distância S. Eu quero saber ela. Qual que seria essa distância? Vou fazer aqui ao lado, ó. Vou fazer tá em vermelho. Bom, a gente sabe que na direção X, que vai o quê? A direção X, que vai me dar essa distância que ela percorre durante a queda, ok? Então a gente vai utilizar essa equação aqui, ó. S é igual a S0, mais a velocidade X, vezes o tempo. Bom, a posição final, que é o tanto que ela percorreu, é igual à posição inicial, que a gente pode falar que é 0. E vamos olhar aqui no gráfico, né? Olha só, começou no 0, né? Porque a gente ajustou ali. Mas, o que é mais? Olha só, mais uma vez. Ela está andando na direção do meu sistema de referência. Mais o quê? Mais 10. Olha, velocidade é de 10. Então, vamos colocar aqui, ó, mais 10 vezes t. Mas esse t aqui é o tempo de queda, que a gente calculou, ó. Esse movimento aqui, ó, ele só dura pelo tempo de queda. E a gente calculou o tempo de queda. Quanto que vale o tempo de queda? 3 segundos. Olha, dá uma ajustada aqui legal. Bom, se o tempo de queda é 3 segundos, então S é igual a quê? 10 vezes 3. Então ele percorreu o quê? Opa, 30 metros, né? Opa, tô apanhando. Então, nós temos aqui que, durante a queda desse objeto aqui, ele demorou 3 segundos para cair e percorreu 30 metros, ok? Vou fazer um zoom aqui, para a gente também definir a velocidade desse corpo quando ele está caindo. Olha só, para saber a velocidade, o que a gente tem que saber também? Olha só, ela vai estar aqui. Ela vai ter tanta velocidade na direção X, certo? Quanto também a velocidade na direção Y. De modo que se eu somar Vx com Vy, deixa eu pegar aqui de azul, se eu projetar aqui a soma vetorial, projetar Vx aqui no final de Vy, a gente vai ter uma velocidade V aqui, ó, resultante. O que eu estou fazendo aqui? Essa bolinha, inicialmente, ela tem velocidade só na direção X. Conforme ela cai, ela vai ter velocidade na direção X e na direção Y. Porque se ela não, para ela cair, ela tem que adquirir velocidade, não é? E o que eu estou fazendo aqui? Opa, deixa eu tirar aqui. O que eu estou fazendo aqui? A velocidade na direção X é sempre 10. Na direção Y, ela depende do quê? Do tempo de queda. Então, a velocidade final é a soma da velocidade da direção X e da direção Y. E elas são... Isso aí eu também não entendi, não. Por que a velocidade do X é sempre 10? Porque ela é constante. Eu não Por que falei a velocidade é constante? A velocidade na direção X é constante. A velocidade está mudando, só que na direção X é sempre a mesma. Na direção Y, que ela está mudando, olha só. Inicialmente, ela não tinha velocidade na direção Y. Conforme ela cai, eu vou fazer aqui, ó. Conforme ela cai, nessa posição aqui, ó, ela tem a velocidade na direção X. Então, a velocidade na direção Y um pouquinho menor do que a final. Olha só, tá vendo que a final é maior? Então, conforme, olha aqui, não tinha nada, passou a ter uma velocidade na direção Y, e agora eu tenho uma velocidade na direção Y maior. Só que a velocidade na direção X é sempre a mesma, porque eu não tenho resistência do ar. Eu falei isso no problema. Ao passo que no final do movimento, eu vou ter que somar a velocidade na direção X com a velocidade na direção Y, uma soma vetorial. Se eu somar essas duas aqui, vai dar esse vetor R aqui, ó, que é a velocidade que a gente consegue calcular, que é a velocidade de queda. E a velocidade, ela não é uma velocidade puramente para baixo, ela é uma velocidade também para frente. Certo? Então, a bolinha não vai chegar aqui na extremidade, aqui, ó, do prédio e cair. Como ela tem uma velocidade para frente, ela vai continuar caindo até chegar ao solo. E caindo o quê? Com velocidade também na direção horizontal, não somente na direção vertical. Por quê? Porque a gente tem a inércia, né? O objeto, ele continua com sua inércia. O que é inércia? Todo objeto que está em movimento, com certa velocidade v, ele tende a permanecer com essa velocidade v. Ele somente muda essa velocidade se houver alguma força que altere essa velocidade. Então tá. Então, como a gente viu lá, a velocidade... Eu vou redesenhar aqui. Eu tenho a velocidade y somado com a velocidade x. Como que é a soma de vetor? No final desse vetor... Vamos pegar aqui como referência o vetor x. No final do vetor x, eu vou ligar o vetor y, né? Regrinha de soma de vetores, vocês sabem. Então, no início do primeiro, ligado ao final do segundo,
Ou seja, no início do primeiro ligado ao final do último vetor é o vetor resultante. Então, isso aqui, ó, desenho um triângulo retângulo do jeito que eu queria. Esse aqui é a velocidade resultante. Não formou um triângulo retângulo? Se eu quero saber o valor dessa velocidade resultante aqui, vai ser o quê? O quadrado dos catetos é igual ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O que eu estou dizendo? Que VR ao quadrado, não coloquei vetor, tá? É um módulo, tá? O valor absoluto vai ser igual ao quê? Vx quadrado mais Vy ao quadrado, tá? A gente sabe a velocidade final em x? Sei, é 10. E em y? Eu não sei ainda, né? Mas eu posso calcular? Olha, isso daí é o quê? A velocidade? Eu estou calculando a velocidade resultante aqui, ó. Essa velocidade resultante aqui. O valor de S. Não, o valor da velocidade resultante aqui, ó. Tá? E o que é essa velocidade resultante? É a velocidade com que ele toca o solo. Ok? Ah, tá. Se eu quero calcular a velocidade na direção y, a gente sabe que V é igual... VR é igual a V0y menos G vezes T. Por que eu coloquei menos? Olha só, a gravidade está para baixo. Meu sistema de referência está para cima. A gente sabe que a velocidade inicial em y ela é zero. Então, a velocidade em y ela é igual ao quê? Menos 10 vezes o tempo de queda, que é 3. Que dá o quê? 30 metros por segundo. Olha só, o meu objeto, então, ele vai ter a velocidade... Cadê? A velocidade de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo na direção x. E quando ele cai aqui, ó, bem nessa posição aqui, ele vai ter a velocidade de quê? 30 metros por segundo. Ok? Bom, se eu quero saber a velocidade resultante, eu tenho a velocidade na direção x, mais a velocidade na direção y. Como a soma vetorial forma um triângulo retângulo, então vai ser o quê? Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado é igual a Vr ao quadrado, tá? Gente, quem passou aqui atrás foi a Alicia, tá? Minha filha. Olha só. Então, o que a gente vai ter? A velocidade resultante ao quadrado é igual a Vx ao quadrado, que é 10 ao quadrado, mais a velocidade em y ao quadrado, que é 30 ao quadrado. Tá? Então, a velocidade resultante ao quadrado é igual a 100, mais o quê? Quanto que é 30 ao quadrado? 900, né? Então, VR ao quadrado é igual a 900 mais 100, que dá 1000. Eu vou tirar a raiz dos dois lados. Então, VR é igual a quê? 10, raiz de 10, né? Opa. Deixa eu desfazer aqui. Metros por segundo. Então, aqui, a gente conseguiu calcular o quê? A velocidade de queda dele. E qual que é a direção dessa velocidade de queda? Olha aqui, ó. É uma velocidade dessa forma aqui, inclinada. Tá certo? Pagamento. Então, imagine, vou colocar um sistema aqui. X, Y, tá? E uma esfera vai ser lançada com a velocidade inicial nessa direção. Com uma certa inclinação θ. Ok? Aí, eu tenho várias questões que eu posso perguntar sobre esse movimento, assumindo que a gravidade está para baixo. Eu posso perguntar o alcance. Alcance não, né? Alcance. A altura máxima. Quanto que vale? O tempo do movimento. A velocidade de queda. Ok? Eu posso perguntar várias coisas. Tá certo? Isso aqui é um movimento balístico, né? Por exemplo, Forças Armadas utilizam esse estudo, né? Quando lançam uma bomba, né? É um movimento oblíquo, um lançamento oblíquo, tá? Para começar o estudo desse tipo de movimento, a gente tem que decompor a velocidade de lançamento. A primeira coisa que a gente faz. Copinho, gostou, né? Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente decompõe essa velocidade. Tá certo? O que é decompor a velocidade? Ela é como se fosse dividi-la conforme ao meu plano cartesiano. Eu vou quebrar ela. A velocidade vai ter uma parte na direção x e uma parte na direção y. Tá?
A decomposição significa isso. Eu vou ver quanto essa velocidade contribui para o movimento na direção x e o quanto ela contribui na direção y. Lembrando que na direção x é o movimento uniforme e na direção y o movimento uniforme variado. Tá? Ou seja, eu tenho variação de velocidade na direção x e y não tenho. Ou melhor, eu tenho variação de velocidade na direção y e em x eu não tenho, assumindo que não tenho resistência do ar. Tá? Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor esse vetor aqui. Esse copo é em homenagem ao Henrique, tá, Henrique? Sua homenagem. Então, a gente vai decompor esse vetor. O que é decompor? Eu vou pegar o final do vetor, eu vou projetar na direção, eu vou projetar no eixo x, e vou pegar esse vetor e eu vou projetar no eixo y também. O tamanho desse vetor aqui, ó, na direção x, eu vou chamar de vx. Tá? O tamanho desse vetor na direção y, vou chamar de v0 y. Por que em x eu chamei só de vx e... Ou melhor, por que é isso mesmo. Por que em x eu chamei somente de vx e em y v0 y? É porque em x eu vou ter sempre a mesma velocidade. Em y, a velocidade de lançamento é esta. É a decomposição do vetor aqui, velocidade inicial, na direção y. Só que essa velocidade vai mudar e esse corpo vai fazer esse movimento. Né? Em x, a velocidade vai ser sempre a mesma, porque é movimento uniforme. Em y não, eu tenho que denominar a velocidade inicial, porque é o quê? Movimento uniforme variado. Que tipo de figura que forma aqui? Um triângulo retângulo. E um triângulo retângulo, eu desenhando aqui pra gente, colocando em termos somente de valores e não de vetores, eu vou ter essa figura aqui, ó. E aqui um ângulo θ. E a gente sabe trigonometria, né? E o que a trigonometria nos diz? Que o cateto oposto sobre a hipotenusa é que tipo de função? Seno, né? Seno do ângulo θ é igual que V0y sobre V0. De modo, se eu passar esse V0 dividindo para cá, multiplicando, a velocidade inicial em y é igual que a velocidade inicial de lançamento, que eu vou sempre ter, eu preciso ter essa velocidade de lançamento, vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo entre a velocidade ou a inclinação do lançamento e a superfície. Tá certo? Então, eu tenho que guardar essa expressão. Já por outro lado, a gente sabe que o cosseno do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ser Vx sobre V0. Se eu passar o V0 para cá, multiplicando, sendo que está dividindo, nós vamos ter o quê? Que Vx é igual à velocidade inicial de lançamento, que eu vou ter como informação, vezes o cosseno do ângulo θ. Bom, se eu tenho o ângulo de lançamento e se eu tenho a velocidade inicial, eu consigo calcular a velocidade tanto na direção x quanto na direção y. Certo? Lembrando que na direção x é um movimento uniforme, então a gente tem que S de x é igual a S0 mais vezes x vezes t, mas o Vx depende da velocidade inicial de lançamento e o ângulo, e em y eu tenho movimento uniforme variado. Então a gente tem que prestar atenção nas seguintes funções. Em y nós temos que h é igual a h0 mais v0 y vezes t, menos, ou mais, né? Vou colocar aqui mais, gt ao quadrado sobre 2, e v é igual a v0 y mais g vezes t. Tem a Torricelli? Tem, mas eu não vou colocar aqui que não cabe, mas vocês sabem que tem equação de Torricelli. Vou colocar aqui também que tem a Torricelli. Tá? Que eu também posso utilizar. Então, para estudar o movimento, o lançamento oblíquo, o que a gente tem em mente? Na direção x, movimento uniforme. Na direção y, movimento uniforme variado. E a seguinte questão. A velocidade inicial em y é essa aqui, ó. Mais uma informação. E a velocidade em x, que é sempre a mesma, é essa aqui. Então, a velocidade inicial em y depende do seno do ângulo θ. E a velocidade em x depende do cosseno. Agora, outras informações que vocês têm que saber. Que é o seguinte. Vocês têm que saber. Que eu consigo achar o tempo de subida assumindo que a velocidade em y é igual a 0. Certo? Então, se você calcula o tempo de subida, né, a velocidade do tempo de subida, a velocidade é 0, né, em y, na altura máxima. Então, se você quer calcular o tempo de subida, você tem que saber a altura máxima. Certo? E para saber a altura máxima, a velocidade lá em y é 0, né? Então, se eu quero saber o tempo de subida,
eu tenho que saber o quê? A velocidade de lançamento e zerar a velocidade na altura máxima. Se a velocidade máxima, se eu tenho a velocidade inicial em y, que depende do âmbito de lançamento, se eu tenho a gravidade, eu acho o tempo de subida. Que é o... Aí eu consigo calcular o quê? Encontrar a altura máxima também. Se eu sei o tempo de subida, calcular a altura máxima. Outra questão. O tempo de subida, ele é igual ao tempo de descida. Então, o tempo... Isso desconsiderando resistência, tá? Então, o tempo total, ele é igual a 2 vezes o tempo de subida. Certo? A gente fez um exemplo desse na aula passada, viu? O objeto subindo e depois ele caindo. Se ele sobe com a velocidade 10, ele vai voltar no chão com a velocidade 10 também, metros por segundo. E, consequentemente, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se eu tenho o tempo total, eu consigo calcular o alcance, não é? Porque eu sei a velocidade em x. Se eu sei a velocidade em x, se eu tenho o tempo total, que é o tempo que ele sobe e desce, eu consigo calcular o alcance. Então, tá vendo que tá tudo interligado? Tá certo? Vou dar uma homenagem agora ao Henrique, beber um copo d'água. E vamos fazer um exemplo. Então, vamos lá. Então, vamos pegar um exemplo aqui, sem enunciado mesmo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um objeto lançado com velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Vamos pôr 30 graus aqui de lançamento. Vamos obter várias informações. A primeira informação que eu quero obter as velocidades na direção x e na direção y. A gente viu que a velocidade na direção x é igual à velocidade inicial vezes o cosseno de 30 graus. Qual que é essa velocidade? Qual que é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Se eu tenho a velocidade que é 10, se eu tenho um ângulo de 30, que é raiz de 3 sobre 2, vai ser o quê? 10 metros por segundo, vezes raiz de 3 sobre 2, que vai dar o quê? 5 raiz de 3 metros por segundo. Calculei a velocidade na direção x. Quero calcular agora a velocidade na direção y, só que inicial. Porque a velocidade na direção y, ela varia. Vai ser o quê? V0 vezes seno de 30 graus. Vai ser o quê? 10 vezes seno de 30 é meio. Tá? Que vai dar 5 metros por segundo. Esse objeto vai andar assim. Bom, eu quero saber agora a altura máxima. Qual que é essa altura máxima? Bom, para saber a altura máxima, eu sei que, nesse ponto aqui, a velocidade em y é igual a zero. A velocidade em x é diferente de zero. Não, no ponto máximo, tá? Ok? Bom, se eu sei que a velocidade na altura máxima é zero, então eu vou calcular o tempo de subida. Olha só que interessante. Como eu sei que na direção y é movimento uniforme variado, a velocidade final em y é igual a v0, y, mais a gravidade vezes o tempo. Eu sei essa equação. Certo? Bom, vamos analisar com relação ao nosso sistema de referência. A velocidade final é zero, é igual a velocidade inicial em y, que eu calculei, que é 5, né? Menos, por que é menos? A gravidade está para baixo. O sistema de referência está orientado para cima. Então, ao contrário, menos 10 vezes t. Vou passar o 10 para lá, o t vai dar o quê? Vai dar 0,2 segundos. 0,5 segundos. Tá? Então, ele gasta 0,5 segundos para subir. Eu vou passar o 10 para lá, vai ser 5 por 10, né? Vai dar 0,5 segundos. Então, ele gasta 0,5 segundos. Qual que é a altura máxima que esse objeto vai atingir? Bom, se eu falei que aqui é zero, a altura inicial é zero, a altura final, eu quero saber. A velocidade inicial é igual a 5 metros por segundo, isso na direção y, e a gravidade é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vou usar essa equação. H é igual a H0, mais V0y vezes t, mais g, t ao quadrado sobre 2. Vamos lá, a altura final eu quero saber. A altura inicial, vou falar que aqui é zero. Eu coloquei no zero, né? Mas, por que é mais a velocidade inicial? Porque, olha só, eu decompondo a velocidade aqui, ela na direção y, ela vai estar para cima.
na mesma direção de um sistema de diferença. Então, por isso que ele é positivo também. Então, vai ser 5 vezes T. Menos, por que é menos? Olha a gravidade para baixo, meu sistema de diferença para cima. Menos 10 sobre 2 vezes T ao quadrado. Então, H é igual a 5T menos 5T ao quadrado. O tempo de subida é 0,5. Joga aqui, eu calculo o quê? A altura máxima. Não é? Então, a altura máxima é igual a 5 vezes 1 menos... Vai, deu uma coisa errada. Opa, não é 1 não, é 0,5, né? 5 vezes 0,5 menos 5 vezes 0,5 ao quadrado. 5 vezes 0,5 vai dar 2,5. 0,5 ao quadrado, 0,25. 0,25 vezes 5 dá 1,25, né? Isso, 1,25. Então vai ser 2,5 menos 1,25 vai dar 1,25. Então ele vai subir 1,25 metros. Se eu tiver com conta errada, depois vocês me corrijam. Tá? Ok? Mas é isso mesmo. 0,25 vezes 5,25. Então ele alcançou o quê? Uma altura de 1,25 metros de altura máxima. E qual seria o alcance? O alcance, esse é igual a esse zero em x, mais velocidade em x, vezes o tempo. Se eu quero saber o alcance, é o tempo de subida mais o tempo de descida. Quanto que dá? 0,5 mais 0,5 dá 1 segundo. É o tempo total. O tempo total é o que sobe mais o que desce. O que sobe é 0,5, o que desce também é 0,5, porque são iguais, assumindo que não tem resistência do ar. Então, o tempo total é 1 segundo, que é 0,5 mais 0,5. Bom, então o alcance dele vai ser igual a quê? Esse é igual a esse zero, que eu vou falar que é zero, mais a velocidade em x, que é 5 raiz de 3, vezes 1, que é o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, o alcance dele máximo vai ser 5 raiz de 3 metros. Olha só as informações legais que eu obtive. É possível obter a velocidade de queda? O que vocês acham? A velocidade de queda é igual a de lançamento ou é diferente? A velocidade de queda é igual. Porque se ele sai assim, inclinado, ele vai conservar a energia e quando ele cai com a mesma velocidade, assumindo que não tem resistência do ar. Tá certo? Eu tentei fazer essa parte do lançamento oblíquo para ficar mais enxuto.